Olá, povo de Deus, bem-vindos a mais um vídeo com Laudenir Ramos. E hoje, antes da gente continuar a nossa conversa, eu convido você a assistir junto comigo um vídeo. Um vídeo um tanto quanto desagradável, tanto para católicos quanto para todos os cristãos que realmente entenderam a essência do amor de Cristo e o respeito ao próximo. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo para que daí a gente continue a nossa conversa. Bom, o que você está vendo aqui são dois indivíduos, um filmando e o outro espalhando alguns objetos religiosos no chão. O indivíduo que você vê derramando estes objetos, tirando deste saco, é um denominado pastor. Nós aqui estamos a realizar esse trabalho, vamos quebrar tudo isso aqui, quebrando isso aqui nós estamos quebrando a maldição. Em Salmo 115, o salmista foi muito enfático ao dizer, porque ela tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. E bom, também ele está mãos, citando o Salmo 115, que eu já citei em outro vídeo para vocês. E inclusive falei a mesma coisa que ele falou. Se este objeto falasse com a gente iria se assustar. Você pode ver esse vídeo, vai aparecer aqui em cima. Estava na casa de um irmão. E depois nós vamos queimar. Eu não vou mostrar todo o vídeo por uma questão de direitos autorais. Pode cair em direitos autorais, vídeo de terceiros. Também vou buscar preservar a imagem deles. Não citarei nomes. Tá aqui, meus irmãos. Isso daqui não é bênção na casa de ninguém. Vamos ver o que acontece. Ó. E aí, ó, macetando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Glória a Deus. Isso aqui não é bênção. Isso, olha, veio pra cima de mim. Está repreendido. Assim como nós destruímos toda a força do inimigo, toda a força de Baal, e agora nós queimamos esse irmão que estava sofrendo. Observe que ele falou em forças de Baal, guarde bem esse nome. E agora ele joga álcool e queima os objetos que ele quebrou. Tá bom, né? Acho que já deu para entender o vídeo. É um cara que se denomina pastor, que pega a imagem de Nossa Senhora e outros objetos, como Buda, enfim, ele trouxe uma coletânea de objetos ali, e ele quebra tudo e bota fogo. O que dizer disto? Vamos por partes. Bom, o que ele alega ali no vídeo, eu não quis rodar o vídeo inteiro por causa de direitos autorais e não merece promover este cara, mas, resumidamente, ele cita o Salmo 115, depois em outro momento ele fala de Baal, ele fala que aquele objeto traz maldição para casa e, por fim, ele ora, né? Ele reza, no final do vídeo ali, repreendendo o demônio que existe naqueles objetos. O que eu tenho a dizer sobre isso? Parece que esse cara não tem maldade exatamente no que ele está fazendo, mas sim ignorância, desconhecimento. Ele tem a Bíblia na mão, mas ele não tem conhecimento dos textos bíblicos. A história dele é a seguinte, ele é de Santo Antônio, ou melhor, este vídeo foi gravado em Santo Antônio da Platina. Santo Antônio, santo meu padroeiro, meu nome é Laudenir Antônio. E ele pertencia a uma igreja protestante. Parece-me que se desentendeu, por algum motivo ele se desligou desta igreja e montou a sua própria igreja. Não estava dando lucro como empregado, ele resolveu virar patrão. Enfim, sabe Deus quantos dias, quantas semanas ou quantos meses tem esta igreja dele? Mas a primeira imagem de Nossa Senhora que se tem conhecimento no mundo, ela advém do século II. Exatamente, do ano entre ano 200 a 300 depois de Cristo. Primeira religião protestante que nasceu, lá com o senhor Lutero, foi depois do ano de 1500.
Passaram-se 1.300 anos sem ninguém se incomodar com isso. E depois vem um cara que funda uma igreja ontem, querer bancar de macho, de valentão, de dono da verdade e fazer esse tipo de ignorância. Mas vamos nos apegar um pouquinho ao texto bíblico que ele citou, que é o Salmo 115. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia, na linguagem de hoje, para que não te reste dúvidas. O nosso Deus está no céu, Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Muito bem, eu também vou me tornar ouro ou prata porque eu confio nesses ídolos. Claro que não, né, meu povo? Vamos entender melhor. Este que é o problema deste pastoreco e de muitos evangélicos que na verdade não querem nos ouvir. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Mas têm boca e falam besteira. Essa que é a realidade de certos protestantes. Não são evangélicos de verdade, não são cristãos. São apenas denigrem a imagem do verdadeiro evangélico. Muito bem. Qual que é a confusão desse pastor? Ele acha que naquele objeto de gesso, aquele objeto de gesso é um deus. Na concepção dele, isso ali é o deus Baal, que era o deus mais famoso no Antigo Testamento, o Deus que aparece na Bíblia ali, não com a palavra Deus, mas fala os profetas de Baal e tal. Enfim, na concepção dele é um falso Deus. E normalmente quando querem nos criticar se apegam a Êxodo capítulo 20, que é o primeiro mandamento. Não fareis para você imagens daquilo que está no céu, na terra ou abaixo da terra. Se apegam ao Êxodo capítulo 32, a Deuteronômio capítulo 27, ao livro de Daniel, enfim, alguns trechos bíblicos que falam de idolatria. Porém, é como se fala, um texto fora de contexto vira pretexto para ignorância, para intolerância religiosa, para o desrespeito. E o Satanás se apropria de quem não entende os textos bíblicos para usá-lo para fazer esse tipo de coisa. Porque esse pastor aí só pode estar encapetado, né? Quem que é o pai das divisões? É o próprio Satanás, né? E o que esse tipo de vídeo causa? Você sabe que para converter alguém é preciso usar de carinho, de amor, e não de agressão. Quanto mais você ofende alguém em relação àquilo que a pessoa crê, mais convicta na sua crença a pessoa vai ficar. Quanto mais macerarem Nossa Senhora Aparecida, mais convicto no poder intercessor de Nossa Senhora eu vou ficar. Fica o segredo aí. Se algum dia você quiser me convencer de que eu não devo venerar a mãe de Jesus, venha com amor. Não venha com agressão, porque você não vai conseguir nada com isso além de só aumentar a minha fé mariana. Então, quando o indivíduo se utiliza disso aí, com o coração cheio de ódio, cheio de ira, macerando aquele objeto, dizendo palavras desagradáveis em relação a uma devoção mariana
que já dura mais de 300 anos do encontro da imagem de Aparecida, só vai causar revolta, ira no povo católico e divisão. O que acontece é que o povo católico fica com mais raiva do povo protestante e não chegamos àquilo que a campanha da fraternidade promoveu, que foi uma campanha da fraternidade ecumênica, cujo tema era Cristo é a nossa paz, e o lema do que era dividido fez-se uma unidade, fez-se a união. Quando este pastor age provocando esta fúria no povo católico, ele está provocando a divisão. Então quem se alegra com isso não é Jesus nem Maria, é o próprio capeta. Então se havia um capeta escondido ali em algum lugar, era na cabeça desse indivíduo. Era este pastor que estava com o demônio no corpo, não o objeto. Mas vamos voltar à diferença ali, né? Eu falei dos textos bíblicos e não expliquei. O contexto de tudo isso de idolatria que se tem na Bíblia e que qualquer cristão reprova, principalmente o cristão católico, é que o povo daquela época olhava para qualquer objeto, para qualquer coisa, pegava ouro, pegava prata, como está escrito ali, e construía o seu próprio Deus. Veja bem, eles construíam o seu próprio Deus. É diferente de você reproduzir uma fotografia, uma imagem, uma iconografia que é apenas um símbolo de algo maior que está no céu e que não é Deus, mas que está no céu por poder e vontade do próprio Deus. Aqui eu tenho um controle remoto de TV na mão. Naquela época, o que acontecia, o que era comum era eles construírem um controle remoto e a partir daquele controle remoto eles dizerem, este aqui será o nosso Deus. E eles respeitavam este controle remoto como Deus, honravam, prestavam culto a este controle remoto como se fosse o próprio Deus. Este controle remoto, de certa forma, ele é uma imagem, porque quando você olha para ele, você logo lembra do quê? De uma TV. Então, é mais ou menos assim que nós temos a imagem de Aparecida. Olhamos para ela como um símbolo que representa alguém maior, Maria, a mãe de Jesus, a rainha do céu e da terra, como diz o livro do Apocalipse, a mãe de Deus. Ninguém é obrigado a aceitar Maria como mãe de Deus. Mas se você dizer que ela não é mãe de Deus, você está negando que Jesus é Deus. Se Jesus é Deus e homem verdadeiro, Maria é mãe do Deus verdadeiro. Não tem como negar isso. E aí é essa grande confusão. Ele até fala do Deus Baal, né? Ele até cita a palavra Baal ali, mas o que ele não entende é que a Bíblia se referia, quando falava de idolatria, à fabricação, construção de diversos deuses, falsos deuses, que eram criados a todo momento por cada rei, por cada império, por cada povo, cada civilização. É muito diferente da gente fabricar um símbolo e dizer que aquele símbolo representa o Deus Pai de Jesus que está no céu. É apenas algo que nos inspira a lembrar do próprio Deus. É o caso da imagem de Aparecida. A imagem de Aparecida, que muitos confundem, dizem Maria não era preta, Maria não era desse jeito, mais uma atitude de preconceito. Maria não era feia desse jeito. Está escrito aqui nos comentários dos meus vídeos. Gente falou, não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou usando preconceito. Enfim, meu povo. Eu tenho 40 vídeos de Aparecida aqui no canal. Então procure, vá lendo, vá procurando o meu vídeo mais visto aqui do canal, que tem 1.600.000 visualizações.
E naquele vídeo lá você vai ver todo tipo de comentário. Sem contar que os mais agressivos eu apaguei. Exatamente, ainda os mais agressivos eu apaguei. Você vai se assustar com o que tem lá. E às vezes quando eu respondo à altura ainda vem algum protestante e diz: você é mau. Você agride as outras religiões. Nós não ofendemos ninguém. Eu só respondo: meu amigo, acorde para a vida e dá uma olhada aqui embaixo. Olha os comentários que tem aqui. Mas de certa forma é isso, meu povo. Eu não quero me delongar muito em aspectos bíblicos fundamentalistas para comentar a atitude desse pastor Eco, mas o próprio Deus nos exorta a fazer imagens. Se em Êxodo capítulo 20 ele fala para não fazer, em Êxodo capítulo 32 ele fala para não fazer, em Êxodo capítulo 25 ele manda construir os querubins. Também outro trecho bíblico ele manda construir a serpente de bronze. E assim vai. O próprio Deus exorta a fazer imagens. Tanto que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se você é fundamentalista e leva tudo ao pé da letra, não pode fazer neném. Exatamente, porque você está construindo a imagem de Deus. Então, o que vale mais e o que Jesus nos demonstra, porque no Antigo Testamento a gente vê que Deus mandava destruir imagens, as imagens dos falsos deuses, e não a imagem da mãe do próprio Deus. No Antigo Testamento a gente vê isso, mas Jesus revela quem é o Deus. E o Deus é misericordioso, o Deus é amor, é um Deus que perdoa e um Deus que ama o próximo e que não usa de atitude de divisão, de ira para com o povo, mas de misericórdia. Acabamos de passar pela Páscoa e vamos celebrar no próximo domingo a divina misericórdia de Jesus. Jesus é aquele que respeita e acolhe o próximo. E este é o princípio básico do amor ao próximo exortado por Jesus Cristo. Ame o teu próximo como você ama a ti mesmo. Será que esse pastor Eco gostaria que a gente fosse na casa dele ou pegasse um objeto dele que ele tem apreço, que ele tem carinho e destruísse com aquela maldade? Só que eu não estou falando exatamente do objeto. Aquela imagem que ele destruiu, se a gente for até a cidade da Aparecida, em outras épocas, né, onde tiver tudo aberto, a gente encontra uma como daquelas a cada 10 metros. Em cada loja tem dezenas ou centenas de imagens como aquela e num preço razoavelmente barato. Então não é o objeto em si, bem como ele adotou o procedimento correto quando a gente quer se desfazer de uma imagem. Você que tem criança, você que tem animal de estimação, talvez tenha até vazado no vídeo aqui, miado dos gatos. É comum um gato ir na estante, na prateleira, enfim, no criado mudo, onde está uma imagem, e de repente derrubar no chão e virar caco. E o que a gente faz com essa imagem? Termina de triturar e devolve para um dos elementos da natureza, que são 4 elementos: água, ar, terra e fogo. Mas justamente a gente coloca fogo para que não caia em mãos erradas, para não ser blasfemado. Porque a água, o ar, a terra e o fogo são elementos da natureza, e a natureza é divina. Então a gente devolve para a natureza, para a criação divina, aquilo que temos como sagrado, como objeto que nos eleva ao transcendente, ao divino. Então o procedimento que esse pastor tomou em relação ao se desfazer do objeto foi correto. É triturar e queimar. Entretanto, a gente faz isso justamente para não blasfemar como ele fez. Vilipendiar. Artigo 208 do Código Penal. É crime. É um crime. É um crime. Nós somos católicos, condenamos a atitude dele,
Mas assim como Jesus nos ensina, nós somos pacíficos. O profeta Isaías já fala isso. Foi maltratado, foi humilhado e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha que atosquiam, ele não abriu a boca. Nós católicos somos pacíficos, então não vamos agir com intolerância com esse pastor da mesma forma que ele agiu com nós. Mas é bom que se ganhe um processo, que se responda a um processo, para que esse tipo de coisa não se torne comum. Se a gente deixa passar sem ação nenhuma, todo mundo vai achar que pode fazer esse tipo de coisa e blasfemar contra o sagrado, seja de qualquer religião. Então é isso, meu povo, é lamentável o que aconteceu. Eu tive que trazer esse vídeo porque, como eu sempre estou falando de Nossa Senhora Aparecida, mais uma vez aconteceu esse tipo de coisa novamente. E se você quiser entender por que a gente não é idólatra e um pouco mais sobre esse assunto de veneração aos santos e não às imagens, eu tenho uns 3 ou 4 vídeos onde já falo a respeito disso, e por isso hoje eu não quis me aprofundar nesse assunto, mas só mostrar para vocês a que ponto chega um indivíduo em nome de Deus, mas que na verdade está servindo ao capeta, ao provocar ira, revolta, divisão em toda uma fé católica, em toda uma crença, ao provocar aquela que a gente tem como padroeira do Brasil. Ele provoca a fé católica do povo brasileiro. Ele blasfema contra aquela que temos como a rainha do Brasil. Tenho certeza que se ele fizesse isso com a bandeira do Brasil, teria causado mais repercussão. Até o senhor Bolsonaro teria entrado na história, Supremo Tribunal e assim por diante, porque ele denegriu um símbolo da pátria. Pois bem, aquela imagem é símbolo do povo católico dessa pátria e merece igual respeito, ou mais respeito ainda, porque é símbolo da própria Mãe de Deus. Um abraço, fiquem com Deus sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida e até a próxima.